Meus irmãos, vamos fazer uma oração, pedir a Deus a bênção do Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua gloriosa santa presença. Queremos te pedir que o Senhor venha derramar sobre nós a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. Nós estamos agora nesse momento, nesta aula de antropologia teológica. Nos abençoa, Pai. Eu quero te pedir, Deus querido, a tua ajuda e a tua orientação em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. O item de hoje é o item número 7 da sua apostila, né? Nós falamos sobre a questão da consciência na última aula. Não foi isso? A questão da consciência na última aula. E o que exatamente é a consciência? Pergunta, você pode dissecar a consciência num cadinho, estudar o DNA da consciência? Não, não é possível isso do ponto de vista de DNA, essas coisas. Porque a consciência é uma lei interior imposta pelo Criador para controlar impulsos físicos e psicológicos do homem, da sua obra-prima. A consciência é o guia que regula todas as demais faculdades da alma. Então, nossa defesa neste seminário, nesta construção teológica, é uma defesa tricotômica, que o homem é tricotômico, não é? Nós somos tricotomistas, em que pese um número muito elevado, não, um número interessante de irmãos e de teólogos, né, que defendem a dicotomia, somente a questão do material e imaterial. Bom, nós acreditamos na tricotomia porque a palavra de Deus diz assim. Aliás, irmãos, qualquer seminário deve ser subserviente à palavra de Deus. Ponto. Agora, a palavra de Deus de que forma? A palavra de Deus corretamente interpretada. Então, qualquer irmão, qualquer escola de teologia deve ser subserviente à palavra de Deus. Não somente dar o conhecimento dogmático e teórico, mas substanciar isso com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Esses dias me perguntaram no programa de rádio que Bíblia é essa aqui, né? Vocês sabem que Bíblia é? Conhecem? Diga aí, sabe qual é? Esta é a NVI, mas é a NVI de estudo, né? A Bíblia de Estudo é NVI. Eu não gosto muito da tradução, mas os comentários são muito interessantes. Bom, então, a consciência é uma lei interior. A consciência deve ser sensível às verdades divinas. Eu ouso dizer que as verdades divinas vivificam a consciência, não é? Para que esta lei que está colocado no homem natural, diga comigo, antropos sarkos. Repitam, antropos sarkos, que é... Estão ouvindo? Quem está ouvindo bem? Antropos sarkos é homem natural. Aliás, homem carnal. Sarkos vem de sarkis, carne, né? O homem carnal. E este homem carnal também, que também é o homem natural, ele tem deficiência no relacionamento com Deus por conta da pecaminosidade. Mas esta consciência não deixa de agir, embora o homem seja pecador. Agora, as verdades divinas, elas vivificam esta consciência, potencializam a consciência para fazer com que o homem ande dentro dos desígnios de Deus. Lá no livro do profeta Isaías diz, este é o caminho, andai nele sem vos desviar, nem para a esquerda e nem para a direita. Este é o caminho. Como é que você vai permanecer? Óbvio, Tiago 22, sendo praticante da palavra, mas também tendo uma consciência pura. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Bíblia na mão, pessoal. Timóteo, Bíblia na mão, pessoal. Tem Bíblia, não?
Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Irmãos, eu fico meio escandalizado de ver seminarista ir para o seminário sem Bíblia. Mas esses dias eu vi um pastor ir para o debate sem a Bíblia. Deve conhecer muito, né? E aí não adianta dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Segunda Epístola de Paulo a Timóteo 1:5. Diz a palavra de Deus aqui: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você, não é? Esta fé não fingida. 2 Timóteo 1:5, que está na vida deste homem de Deus. Então, tem que ser algo puro, honrado. Primeira Epístola de Pedro 3,16. Bom, Atos 24,16. Veja, Atos 24,16. Eu preciso pensar melhor nesse texto de 2 Timóteo 1:5. Atos 24,16. Diz a Bíblia assim: por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então, o que o texto mostra? Que nós temos responsabilidade com a nossa consciência para não contaminá-la. E como é que eu posso exercer essa responsabilidade de modo satisfatório? Eu tenho que imprimir palavra sobre ela, não é? Tanto que o texto claramente fala em Colossenses 3:1, pensar nas coisas que são do alto. Bom, essa consciência que pode ser pura, boa, honrada, também pode ser cauterizada. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo 4:2. Ela pode também ser má ou contaminada. Hebreus 10:22, Tito 1:5, 1 Coríntios 8:7. Ela pode ser uma consciência fraca. 1 Coríntios 8, de 7 a 12. O que é que vai determinar o que você ouve da sua consciência, não é? É o grau de pecaminosidade em que sua mente está envolvida, de contaminação, de deteriorização da sua mente. Os irmãos estão me compreendendo? Está tudo certo? Está entendendo aí, pessoal? Tranquilo? Está tranquilo? Muito bem. Bom, a unidade da raça humana, vamos falar sobre isso agora, a unidade da raça humana. Item 7 aí da sua apostila, tá? Item 7. Vamos lá. Pode fazer uma leitura. Quem tem leitura fácil aí? Silvio está com a leitura? Ou a Odília? A Odília vai dar aula daqui a pouco. Silvio, vai lá. Abre o microfone e manda. Unidade da raça humana. Vamos nós. Bem alto. A Bíblia enfatiza o ensino segundo a qual toda a humanidade descende de um só casal, Adão e Eva, os quais Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Aí, parou. Peraí, Silvio. E aí, propósito de Deus. Gênesis 2:24, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Gênesis 2:24. 2:24. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe, unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, tá? Então, o propósito de Deus é uma questão monogâmica. O homem deixa a sua casa, se une a uma mulher, e eles são uma só carne. Eles frutificam, se multiplicam e enchem a terra. É propósito de Deus. Agora, observe, existem teorias de supremacia de raça. Isso você encontra entre os gregos. Paulo, em Atos 17, ele fala aos estoicos e epicureus e defende esse conceito que a humanidade descende de um tronco étnico, somente de um local, de um casal, que corrobora com a doutrina criacionista, tá?
Mas esta visão de supremacia da raça, que causou tanto flagelo à humanidade, por exemplo, quando um austríaco chamado Adolf Hitler começa a perseguir o povo judeu, perseguir os negros, considerando-os como raças inferiores. Não é? Que raça nós somos? Somos raça branca, raça negra? O que nós somos? Negro, branco é a cor da nossa pele, não é? Nós somos raça humana. E aí, olha o que Paulo vai falando. Pode continuar a leitura, Silvio. O apóstolo Paulo defende o monogeísmo étnico. Monogenismo. Monogenismo étnico. Étnico. Não. Monogenismo étnico. Não é ético. Isso. Étnico. O que é isso? Quem sabe o que é isso? Levanta a mão aí. Quem não sabe o que é isso? Levanta a mão. Não sabe. Muito bem. Então vamos aprender. Anota. Mono, Gênese, começo. Etnia, raça. Então está dizendo o começo da raça humana. Monogenismo étnico. Paulo faz essa defesa em Atos 17, 26. Vamos lá? Atos 17, 26. Bíblia, abre a Bíblia aí, pessoal. Atos 17, 26. Atos 17, 26. Diz aqui. De um só fez ele todos os povos. Opa! Todos os povos. Africanos, asiáticos, caucasianos, latinos, anglo-saxões, todos, orientais, ocidentais. Olha, diz aqui, versículo 26, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Determinação de Deus, soberania de Deus, controle de Deus. Paulo chega diante de estoicos e epicureus e faz esta defesa. Esse texto, você pode escrever na sua Bíblia, monogenismo étnico. Escreve lá na sua Bíblia, monogenismo étnico, tá? Nesse texto aí. Vamos lá, continua. Vou esperar você escrever, pode escrever, monogenismo étnico. Vamos lá. Continua a leitura. Vai. Neste texto, o apóstolo Paulo está pregando os atenienses e os gregos tinham um orgulho exclusivista quanto à raça, como também os judeus. Ponto. Os gregos eram orgulhosos o suficiente para acharem que eles eram presente da divindade. A última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, o povo escolhido. Portanto, irmãos, esse tipo de orgulho em raça, tanto numa questão de raça, como uma questão do indivíduo, como uma questão religiosa, é um veneno para fazer com que a pessoa peque. O orgulho em si já é pecado. O orgulho em si já é pecado. Mas o sentido aqui é o sentido de você acreditar que você é o queridinho do Todo-Poderoso. Aqui, no caso, o queridinho da divindade. Não é? O povo por excelência. Então, você considera os outros povos como nada. Como nada. E aí tem umas questões sociais, antropológicas, que deveriam ser analisadas, inclusive com relação à visão escravagista, né? Mas isso é história contemporânea também, sobre a questão escravagista. Eu não vou me deter nessa questão agora, mas continua. Também os judeus, e consideravam outras raças inferiores,
Inclusive, os gregos tinham uma teoria que a raça havia surgido do solo. Esse exclusivismo é algo pernicioso. Ruim. Lembra-nos dispostas, mostrando o monogeísmo étnico, ou seja, Monogenismo. étnico, ou seja, toda a humanidade procede de um único progenitor, a saber, Adão. Adão. Então, o texto que baseia isso, Vitor, como você perguntou aqui, é Atos 17, 26. Atos 17, 26. Escreve lá, monogenismo étnico. Então, nós vemos aí que vislumbres megalomaníacos, não é? De superioridade da raça foram pregadas por Hitler e outros déspotas. A palavra interessante, mas muito ruim no seu significado. Muitos déspotas. E esse tipo de coisa nós vemos, vez por outra, polulando, aparecendo no meio da humanidade. Sabe um lugar que isso aparece muito, gente? Estádio de futebol pela Europa. Não é? Europa, Ásia, Oceania. Nós vemos aí também, aqui nas Américas, a supremacia da raça. Todas as vezes que você ouve alguém ser chamado de macaco, de latino, no sentido pejorativo, né? A tentativa é de desclassificar essa pessoa quanto esse ente, desclassificar esse ente quanto pessoa humana, quanto a pessoa com possibilidade iguais à sua, ou no caso da pessoa que está ofendendo, de subjugar o ofendido, de suplantá-lo do ponto de vista de impingir uma superioridade. E nós vemos muito isso, não é? Aquela raça inferior, quando a Bíblia diz, em Atos 17, 26, que todos provêm da mesma matriz. Qual é a matriz? A matriz, Adão, Eva, monogenismo étnico, primeiro, Gênese e começo. Cadê o povo, Vitor, que veio para vir estudar hoje, hein? Pô, foi eu sair, o pessoal desistiu de estudar comigo, eu vou sair de lá do grupo, viu, Vitor? Acho que o pessoal desistiu. Vamos lá. Mas glória a Deus, vamos continuar aqui. Então, eu vou terminar aqui, Silvio. Paulo mostra que todos são iguais aos olhos de Deus. Vamos ver, Romanos 3, 29 e 30. Romanos, Bíblia. - 29 e 30. 29 e 30. Deus é Deus apenas dos judeus? Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Né? Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Então, o que o texto sagrado diz? Eu acho que essa aula deveria ser bem aproveitada pelos irmãos, entender que Paulo faz essa defesa, né, desses versículos do capítulo 3, 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Uma curiosidade, no Antigo Testamento, gente, deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui ainda. No Antigo Testamento, nós tínhamos algo interessante.
o entendimento, olha isso, Vitor, olha isso, Silvio, o entendimento de que Deus ou a divindade era uma divindade nacional, local. Aliás, existiam as cidades-estados, né? As cidades da antiguidade tinham como na sua organização, reis. Eram chamados de cidades-estado, Esparta, Atenas, enfim. Você vê isso aí nos filmes, tá? E aí meu irmão e minha irmã vão entender que havia uma crença que a determinada divindade agia nos limites de uma nação ou de uma cidade. Por exemplo, quando Jonas é mandado para Nínive, ele foge para... Ele só desce. Aliás, quem desobedece a Deus só desce, né? Ele desce para Jope, ele desce para o navio, para o porão do navio, para o mar, para o ventre do grande peixe, até se considerar no inferno. Então, ele achava que podia fugir da presença de Deus. O salmista tem uma visão desse Deus onipresente, né? Para onde irei? Como fugirei do teu espírito? Se eu fizer minha cama em tal lugar, tu estás lá. Então, existia essa visão de um Deus nacional. Vitor, não é que ele não cria na onisciência, ele não entendia sequer isso, sabia. Né? O que é essa onisciência? O que é isso? Não é? Existia uma visão de um Deus, o Deus dos judeus. O Deus dos judeus não é o Deus de toda a terra? Entendeu? O Deus dos gregos não é o Deus de toda a terra? Ele é o Deus de toda a terra. Então, esta revelação de um Deus onipresente é uma revelação que se deu progressivamente. As nações entendiam. Aliás, muitos profetas não entendiam, não tinham entendimento completo daquilo que falavam. Por isso, irmãos, que no meu seminário, no seminário que nós estudamos aqui, nós aprendemos a questão do que é, né? Quais são as fontes da teologia? Tem a natural, Salmo 19:1, tem Jesus vindo à Terra, né? E tem a Bíblia. Qual dessas é mais importante para você? Ora, se não tivesse Bíblia, quando Jesus foi assunto ao céu, a história de Jesus se deterioraria. Seria maculada com uma série de fantasias. Então, observa a importância da Bíblia, que nos traz até os dias de hoje a realidade doutrinária. Compreendem assim, irmãos? Meus irmãos estão bem entendendo? Ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui mais 8 minutos. Bom, dentro desta questão, nós temos aí que esse texto de Romanos 3, 29 e 30 mostra a unidade da raça humana. Mostra também a unidade do pecado. Não é? Ora, se existe uma raça melhor, é óbvio, é natural entender que a relação do pecado com ela deve ser diferente, não é isso? Não é lógico? Mas o que a palavra de Deus diz em Romanos 3, 23? E todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ok? Então, é importante mostrar que existe o monogenismo étnico, todos vêm de uma raça, que Deus não faz a diferença de pessoas, que Deus declara que todos são pecadores e mostra também a unidade da redenção, Atos 17 e 30. Acompanha comigo. A unidade da redenção, isso é, todos que se arrependem poderão ser salvos independente da raça. Atos 17, Atos. Pastor,
Oi. Falta 6 minutos. Só vou fazer essa leitura e eu vou voltar de novo aqui, tá? Então tá bom. Atos 17, 30. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos cá, Atos 17, 30. Tá lá. Atos 17, 30. Que diz assim. 17, 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Todo lugar. Ele é um Deus universal que propõe uma salvação universal para a sua criação, independente da cor da pele. Que raça você é? Raça humana. Ok? Achei interessante hoje, eu fiz um programa, Deus deu graça, Deus tem me ajudado. Eu tenho feito programas na rádio musical, os irmãos têm observado, não é? Porque meu ministério é um ministério livre, Deus me ajudou aqui. E tenho feito também, sábado, eu devo estar na rádio, na nossa rádio. Se eles colocarem o piloto que eu gravei, nós vamos montar outro debate na nossa rádio. Amanhã, acho que hoje ou amanhã, na NGT. Hoje à noite mandei uma pergunta para o Caio Fábio, que vai passar na Rede Brasil Televisão. Então Deus tem dado graça. Mas hoje no programa que eu fiz, estou fazendo uns programas diários no Facebook, respondendo perguntas, uma bênção. Um irmão disse sobre a unidade composta. Esse negócio da unidade composta. Aí, Victor. Né? Aí eu disse, o que é uma unidade composta? Unidade composta, irmãos, não define como Trindade define. Trindade define três. Quando Tertuliano cunhou isso no segundo século, né? E aí alguém disse, mas não tem nada nesse mundo que três seja um. Aí eu disse, mas Deus não é desse mundo. Deus não é desse, se ele fosse desse mundo, né? Então nós vamos falar agora, vamos dar uma pausinha, vou dar uma pausa aqui, irmãos. E vou voltar falando sobre argumentos contra a unidade da raça humana. Tá bom? Tá legal? Vocês estão entendendo? Nós vamos entrar no mesmo link, tá? Vamos falar sobre os argumentos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, é isso aí. Vamos lá. Vamos e voltamos. Então vamos lá, vamos continuar. Nós estamos falando sobre a unidade da raça humana, né? A unidade da raça humana é um conceito de um Deus que é Deus de toda a terra, que criou todas as pessoas, que criou um casal, a matriz, de onde se originam todos os seres humanos, tá? Da Terra, né? Certo? Bom, alguns argumentos para essa unidade da raça. Primeiro argumento, argumento histórico quanto à unidade da raça. Nós temos essa argumentação, argumento histórico quanto à unidade da raça humana. As tradições mais antigas da raça humana apontam decididamente para o fato de que os homens tiveram uma origem comum. A história das migrações do homem tendem a demonstrar que tem havido uma distribuição de populações primitivas partindo de um centro, isto é, de um mesmo lugar. E aí tem aquela questão das eras, né, da Pangeia. Vocês sabem, queridos irmãos, o que é Pangeia? Hein? Vitor, cadê você que eu não estou te vendo, meu irmão? Exatamente, cadê você, Vitor? Não estou vendo o irmão. O que é Pangeia, gente? Pangeia, né? A palavra Pangeia, Pangeia, quer dizer, toda a Terra. Fala que os continentes, eles eram continentes, eles eram uma coisa só. Eles se dividiram em determinado momento da existência do globo terrestre. E aí tem a história das migrações das populações, não é? Quanto tempo isso se deu?
é motivo de muito estudo, do ponto de vista, inclusive, antropológico. A antropologia pura faz esse estudo, né, das migrações dos seres humanos. Inclusive, tem uma coisa interessante aqui no Brasil sobre os tupis, né? Os tupis saindo ali da região do Amazonas, uma parte vindo pelo Nordeste e a outra parte vindo pela América Latina, América do Sul, aliás, e centenas de anos depois se encontram ali na região de São Paulo e tudo mais. Bom, e aí a questão, esses povos também são criação, são oriundos dessa criação, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Existe esse argumento histórico da unidade da raça humana. Um outro argumento interessante está aí na apostila de vocês. O Vitor não tem essa apostila, né, porque ele é oriundo de outro seminário, mas vai anotar aí, acredito. Cadê o Vitor? Aparece aí, Vitor. Que é o argumento da filologia. Argumento da filologia. O que é filologia? O estudo feito em torno das línguas da humanidade indicam que elas tiveram uma origem comum. Por exemplo, as línguas indo-germânicas. Já ouviu falar disso, Vitor? Já ouviu falar? Pois é. Seja bem-vindo, então, viu? As línguas indo-germânicas encontraram sua origem em uma língua primitivamente comum, da qual existem relíquias na língua sânscrita. Também há evidências que demonstram que o Antigo Egito é um elo de ligação entre as línguas indo-europeias e as línguas semíticas. Ora, sabe o que é língua semítica, né? Vem de Sem, não é? Dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Interessante, irmãos, o que eu fiz nesta parte da apostila com vocês, eu fiz uma breve relação de argumentos, mas esses argumentos podem ser estudados exaustivamente, tanto o argumento histórico da unidade da raça humana, quanto filológico, e também agora o terceiro argumento, que é o argumento da psicologia. A psicologia revela claramente o fato de que a alma dos homens, sem distinção de tribo e nação a que pertencem, são essencialmente as mesmas. É só o invólucro que muda, mas o conteúdo é o mesmo, não é? Possuem em comum os mesmos apetites, os mesmos instintos e paixões, as mesmas tendências e, sobretudo, as mesmas qualidades, as mesmas características que só existem no homem. Ora, um animal sabe, por instinto, que ele deve procriar, que ele deve copular para procriar, certo? O animal sabe isso por instinto. Os povos que são diferenciados de um animal, eles têm qualidades e características que só existem no homem por causa da psique. Não é? E aí nós vamos voltar àquela questão da imagem e semelhança de Deus de aulas anteriores. Bom, mas este homem que foi criado para o louvor da glória de Deus, para ser perfeito, para exaltar o nome do Senhor, este homem, ele cai. Né? A queda do homem. Como se deu a queda do homem? Vamos lá. A liberdade do homem inclui necessariamente o poder de escolher ou recusar o bem e o mal. Como eu chamo isso mesmo, Vitor? Qual é o nome disso que eu falei? Eu vou repetir. A queda do homem. A liberdade do homem inclui necessariamente o poder de escolher ou recusar o bem e o mal. Isso se chama o quê? Arbítrio. Arbítrio preso, ô Vitor? Não, então como é o nome correto? Pode ligar o microfone e falar. Qual é o nome? Livre-arbítrio. Isso se chama livre-arbítrio. Isso. Ainda que é divertido a não pecar,
O homem era e é alguém falível, portanto, sujeito a pecado. Deus não criou o homem para o pecado, mas o pecado entrou no mundo pela escolha do homem, escolha livre, escolha consciente, escolha voluntária. O homem provou na dispensação da inocência que não poderia permanecer na presença de Deus por méritos próprios. O mesmo ocorreu nas dispensações seguintes, são 7 dispensações clássicas. É oportuno dizer que o homem sempre necessita da misericórdia de Deus para ser salvo. A vinda de Cristo é prova clara disso. Vocês lembram lá? Já ensinei. Hotheos regapsen cosmon. Lembra disso? Que texto é esse? Hotheos regapsen cosmon. É o quê? Que texto é esse? Hein, pessoal? Hotheos regapsen cosmon. Isso, Deus amou o mundo. Isso, está lá o Evangelion Kataioannis. Evangelion Kataioannis. Evangelho de João. Não diga São João, tá, irmãos? São João de origem romana. Ninguém vai para o inferno por falar assim, mas é Evangelion Kataioannis 3:16. Então, o texto está lá. Porque Deus amou o mundo. O homem necessita ser salvo e a vinda de Cristo prova com clareza isso. O texto bíblico mostra que o pecado de Adão e Eva foi completamente voluntário, com o resultado da sua própria determinação. Observamos que o fato da tentação procedeu de fonte externa através da instigação do diabo. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5. Gênesis 3, de 1 a 5. Concluímos, aliás, é importante ler, vamos ler esse texto de Gênesis 3, de 1 a 5. Abra a Bíblia aí. Seminarista tem que vir para a aula com a Bíblia, né, irmãos? Não é assim? Tenho visto pastores, professores ir para não levar a Bíblia, coisa estranha. Não é? Gênesis 3, de 1 a 5. Vamos lá. Eu acho estranho, né? Talvez eu seja a moda antiga ainda, sei lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Irmãos, veja, a primeira pergunta em si não é pecaminosa, mas é a preparação da tentação, do ápice da queda, aliás, da tentação, entendeu? A primeira pergunta que a serpente faz, ela perguntou à mulher no versículo 1, foi isso mesmo que Deus disse? Ela sabia, né? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Quer dizer, manipulou. Irmão, toma cuidado com gente que manipula. Irmãos, olha aqui para mim, meus irmãos alunos. O manipulador, ele sorri. O manipulador, a Bíblia não diz isso, viu, Eric? Tá? A Bíblia não diz, não tem esta revelação. Ele citou o versículo 4, então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Não declara que tinha pernas, não é? Mas declara que rastejaria. Alguns fazem inferência. Agora, observa como esse ser é manipulador. Irmão, cuidado com quem ensina meia-verdade. Cuidado com quem ensina meia-verdade. Por exemplo, pegou o que Deus disse, a serpente pegou o que Deus disse.
e na boca da serpente, na boca do tentador. Isso aconteceu em outras situações. O caso da tentação no deserto, quando o diabo diz, transforma essa pedra em pão, não é? Você não é filho de Deus, então transforma as pedras em pão. E outras tentações que Jesus repreendeu na palavra. Mas existem seres humanos que são similares ao inimigo. A Bíblia fala que eles eles são travestidos de anjo de luz. Se Satanás se transfigurou em anjo de luz, quanto mais os seus ministros. Deus não tem pacto com mentira, nem com dissimulação. Então tem gente dissimulada que tenta inverter o que Deus diz. Isso acontece muito nos debates, tentam colocar na boca da pessoa o que ela não está dizendo. Uma meia-verdade não é uma verdade, é uma mentira. A pior mentira é que mais se parece com a verdade. Então, observem o que o texto está dizendo, a preparação para enganar Eva, para o engodo de Eva, né? E nós concluímos, pois, que a essência do primeiro pecado está, então, na desobediência do homem à vontade de Deus e na realização da sua própria vontade. Provérbios 16, 25. Veja, Provérbios 16, 25. Diz a Bíblia: há caminho que para o homem parece reto, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Olha que texto tremendo, não é? Seu pecado foi uma transgressão deliberada ao limite que Deus havia colocado. E o pior, irmãos, quem tem esse tipo de transgressão, geralmente, não diz que é transgressor. Tenta atribuir aos outros a sua derrota. Tenta atribuir aos outros a sua falha. Tenta atribuir aos outros as suas mazelas. Eu acho que eu vou cortar esse pedaço do vídeo aqui e vou colocar no Facebook. Não, vou colocar no Facebook porque eu acho que esse é um ensinamento pertinente para a vida. Toma cuidado com as palavras melosas de pessoas que muitas vezes vêm transfiguradas em anjos de luz. Tomem cuidado. O que é de Deus é se ensina ou não, né? E aí o que acontece? O pecado foi uma transgressão deliberada ao limite que Deus lhes havia colocado. E aí nós vemos os passos da queda. Estão no livro de Gênesis, capítulo 6. Quais são os passos da queda do homem? 3:6. Os passos da queda do homem: ele olhou, desejou, tomou, comeu, morreu. Olhou, Gênesis 3:6. Desejou, versículo 6, tomou também do versículo 6, comeu no versículo 6, e aí morre, Gênesis 2:17. É importante, irmãos, entender, né, que essa queda gerou uma consequência. Eu vou gravar um vídeo, eu vou encerrar aqui. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu acho que eu vou pegar esse finzinho que eu falo da serpente, porque isso tem que tomar muito cuidado, irmãos. Cuidado com a vanglória, cuidado para não ser engodado, enredado. Toma cuidado. Tá bom, pessoal? Amém?